por isso eu estive um bocadinho dividido entre que tipo de tema eu hoje vos iria trazer, sobretudo porque logo à noite nós temos também uma vigília sobre a Bíblia e eu decidi optar pela vigília sobre a Bíblia. Sabem, vocês lembram-se de certeza, têm uma memória melhor que a minha, em 2004 um senhor chamado Viktor Yushchenko concorreu para presidente da Ucrânia. E sabem o que lhe aconteceu? O partido no poder gostou tanto que o Viktor Yushchenko concorresse para presidente da Ucrânia que decidiram envenená-lo. E assim foi. Realmente envenenaram o senhor com a colaboração dos serviços secretos, mas o sistema imunitário do Viktor Yushchenko resistiu e, apesar de algumas coisas visíveis na sua face, ele sobreviveu e não desistiu de concorrer à presidência do seu país. No dia das eleições, depois das pessoas terem ido às urnas, dos resultados começarem a aparecer, ele estava a ganhar. Mas, uma vez mais, o partido no poder resolveu interferir e, como é óbvio, num país que anteriormente era tão democrático como a Ucrânia, falsificaram-se os resultados. E a televisão estatal anunciou a toda a gente: senhoras e senhores, anunciamos que o candidato Viktor Yushchenko foi derrotado definitivamente. Mas tal como a Cláudia está ali a fazer, nós não temos aqui um ecrã, mas sabem que nos ecrãs, canto inferior direito, há uma pessoa que traduz tudo em língua gestual. Naquele dia era uma senhora, chamava-se Natália Dmitruk. Ela estava a fazer a tradução do que estava a passar no telejornal, mas recusou-se a traduzir o que a pessoa estava a dizer. Em lugar disso, ela disse em língua gestual: eles estão a mentir. E estou envergonhada por traduzir essas mentiras. Yushchenko é o nosso presidente. Foi isto que ela disse. E a comunidade surda-muda percebeu e entrou em ação. Surda. Entrou em ação. Eles enviaram SMS a todos os seus amigos e o resto vocês já conhecem. Traduziu-se pela Revolução Laranja. Milhões de pessoas vestiram-se de laranja, marcharam sobre a capital Kiev. Os jornalistas foram também acionados por esses SMS e contestaram aquelas eleições. A presidência não teve senão outro remédio do que convocar uma nova eleição e Viktor Yushchenko tornou-se presidente. E este facto levou um senhor que vocês provavelmente conhecem de escrever vários livros, Philip Yancey. Philip Yancey escreveu num livro, aproveitando justamente o que aconteceu naquelas notícias daquelas eleições, Philip Yancey escreveu o seguinte: quando ouvi a história que esteve na origem da Revolução Laranja, a imagem de um pequeno ecrã de verdade no canto inferior direito de um grande ecrã tornou-se para mim no retrato ideal da Igreja. Sabem, nós como Igreja não controlamos o grande ecrã. Quando o fazemos, normalmente estragamos tudo. Vão a uma estante de revistas ou acendam a televisão e verão uma mensagem consistente. É que dele daqui não funciona. O que interessa é quão bonitos vocês são, quanto dinheiro ou poder vocês têm. Da mesma forma, embora o mundo procure incluir os pobres, raramente eles aparecem nas capas de revistas ou nos noticiários. Em lugar disso, a atenção é dada aos super ricos, nomes como Bill Gates ou Oprah Winfrey. A nossa sociedade é única. Através da história, as nações sempre glorificaram os vencedores, nunca os vencidos. Então, tal como aquela tradutora de língua gestual no canto inferior direito do ecrã, alguém chamado Jesus diz: não acreditem no grande ecrã. Eles mentem. São os pobres que são abençoados, não os ricos. São os que choram que serão abençoados, bem como os que têm fome e sede e os perseguidos. Todos os que na vida pensam que estão no topo acabarão em baixo. E todos os que na vida sentem que estão no fundo acabarão no topo. Afinal de contas, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Philip Yancey aproveitou esta situação para escrever justamente isto.
E uma das constantes que nós temos no Novo Testamento é que o povo de Deus deve ser firme nas suas convicções, deve ser firme nos seus objetivos, deve ser firme na sua forma de viver e deve ser firme na sua permanência na palavra. Por exemplo, se vocês forem à segunda epístola aos Tessalonicenses, ao capítulo 2 e ao versículo 15, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz-nos: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Da mesma maneira, o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 2, e no versículo 1, ele diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E o apóstolo João, na sua primeira carta, na primeira epístola de João, também no capítulo 2, mas desta feita no versículo 24, 1 de João, capítulo 2, versículo 24, ele diz-nos: portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Uma palavra que é igual nestas três passagens e um conceito que é igual é o conceito de permanecer. A Igreja é chamada a permanecer no ensino dos apóstolos, a permanecer na tradição dos apóstolos, a permanecer na doutrina dos apóstolos. Porquê? Porque esta tradição, esta doutrina, tinha uma característica normativa. Servia de norma para a vivência dos cristãos. E servia de norma para a vivência dos cristãos em relação com a própria sociedade. Não admira, por isso, que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, Paulo tenha dado um conselho ao jovem Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós conhecemos bem esta passagem. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres néscias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo o tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E depois, nos versículos 14 a 17, Paulo diz: quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Esta exortação de Paulo foi dada no contexto da sociedade em que ele vivia. E tal como hoje, o contexto da sociedade em que Paulo vivia não era um contexto que fosse pacífico para com a palavra. Não era um contexto de sociedade que aceitasse de bom grado o que a Bíblia diz. Pelo contrário, havia entre a sociedade e aquilo que a Bíblia significa um antagonismo permanente e um antagonismo latente. É por isso que, se os irmãos reparam, Paulo dizia: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós correríamos o risco de pensar que Paulo estava a falar para o nosso tempo. Nos últimos dias. Mas é óbvio que Paulo estava a falar para o seu tempo. Porque no versículo 5 ele aconselha Timóteo a afastar-se destas pessoas. Portanto, o tempo em que Paulo vivia já eram os últimos dias.
Os últimos dias foram inaugurados a partir do momento em que Jesus Cristo veio a esta terra. Começaram aí os últimos dias. Começou aí, digamos, o julgamento da humanidade na aceitação ou na recusa da própria palavra. E, portanto, ele iria dizer quais são as características destes últimos dias, diz Paulo. E Paulo apresenta 3 dessas características. A primeira é um amor mal direcionado. Quando os irmãos leem esta passagem, notam que das 19 marcas distintivas, não gostaria de as ter, mas que o apóstolo menciona, 6 têm a ver com o amor. Ele fala de que os homens serão egoístas, isto é, amantes de si mesmos. Avarentos, isto é, amantes do dinheiro. Sem afeição natural, isto é, sem verdadeiro amor. Sem amor para com os bons. Amigos dos prazeres, mas não amigos de Deus. E, portanto, Paulo diz que estas pessoas não são completamente desprovidas de amor. Não, elas têm amor por si próprias, pelos prazeres e pelos bens. Mas o que Paulo salienta é que ter amor por si mesmo, pelos prazeres e pelos bens, não é o objeto correto do amor. E quando o nosso amor não tem um objeto correto, os nossos relacionamentos também não ficam corretos. Os nossos relacionamentos também se deterioram. E hoje em dia nós reparamos ainda nisto. Um amor mal direcionado está em todo o lado. O egoísmo, a avareza, o hedonismo predominam ainda hoje no nosso tempo. Qual é o pai que às vezes não se queixa que os filhos passam mais tempo ao computador, em jogos, do que a falar com eles? Quais são os filhos que às vezes não se queixam de que os pais passam mais tempo a trabalhar do que com eles? Quais são os cônjuges que às vezes não se queixam de que o outro passa mais tempo com os amigos ou nos seus próprios prazeres do que com ele? E os males da nossa sociedade rondam justamente à volta de um amor cujo objeto é inadequado. E quando o amor tem este objeto que é inadequado, a lista do apóstolo Paulo segue: avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, implacáveis, caluniadores, cruéis. É isto que é a lista das pessoas. A segunda característica que Paulo assinala nesta passagem, que é a característica também destes últimos dias, é uma religião vazia. Nós podíamos pensar, se o apóstolo Paulo não se enganou, será que as pessoas egoístas podem ser religiosas? Afinal de contas, a religião é a adoração de Deus. Será que um egoísta pode adorar a Deus? Obviamente que não. Se ele é egoísta, a primeira coisa que ele vai fazer é adorar-se a si próprio. E como é que ele pode conviver numa religiosidade se ele se adora a si próprio? Através de um procedimento chamado hipocrisia. É assim. A hipocrisia é a consequência direta do egoísta que é religioso. Pode ser religioso e ser egoísta. É assim que nascemos hipócritas. E, portanto, o apóstolo Paulo diz justamente que esta religiosidade hipócrita só existe em aparência. Tem aparência de piedade, diz o apóstolo Paulo, mas negam a sua eficácia, obviamente. Porque se a religião não é dirigida para Deus, mas é dirigida para a própria pessoa, é para chamar a atenção da própria pessoa, é para enaltecer a própria pessoa, ela vai degenerar justamente num esvaziamento do poder que o Espírito Santo poderia conferir a essa pessoa e a essa comunidade. E sabem, esta religiosidade hipócrita torna-se inimiga do Evangelho. Porque não há coisa pior para tornar as pessoas resistentes ao Evangelho do que uma religião nominal. A terceira característica dos últimos dias dada por Paulo é que é engraçado. Ele diz no versículo 7 deste capítulo 3, 2 Timóteo 3, 7, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. As pessoas aprendem, gostam de coisas, gostam de citações, gostam de livros, mas nunca chegam ao conhecimento
da verdade. Poderíamos até dizer que esta é uma característica da nossa sociedade e talvez também da nossa igreja, de mente aberta. A nossa sociedade é uma sociedade de mente aberta. Mas eu descobri que esta nomenclatura de mente aberta está normalmente associada à entrada de princípios e de normas morais que não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. E às vezes eu temo que muitos cristãos tenham uma mente tão aberta que já não tenham cérebro. Ou seja, que a sua capacidade crítica de análise daquilo que são as interferências da sociedade no seu comportamento, na sua atitude, na sua moral, se tenham evacuado justamente com essa mente aberta. É por isso que quando vocês veem o apóstolo Paulo, ele vai dizer ao Timóteo nesse versículo 14, Timóteo, tu, porém, permanece. Permanece, Timóteo. Sabem porquê? Porque quando nós temos uma sociedade que eu acabei de descrever e que é a maioria das pessoas, e quando os cristãos são a minoria das pessoas, tendem a pensar que são estranhos. Tendem a pensar que se calhar os outros têm razão e eu estou errado. E por isso, Paulo diz a Timóteo, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, permanece naquilo que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. E esta exortação do apóstolo Paulo a Timóteo é útil também para nós, porque ele vai nos dizer, Timóteo, só há uma maneira. Há muitos cristãos que são como cataventos. Vão na direção da onda. Vão na direção de onde o vento sopra. São como canas de um lado para o outro. E é engraçado, isto faz-me lembrar o Salmo 1. O Salmo 1 dizia justamente que os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Mas não são assim os justos, diz o Salmo 1. Os justos são como árvores enraizadas em correntes de águas que nada faz abanar. E Paulo diz a Timóteo porquê? Porque é que ele deve permanecer. Ele diz no versículo 15, desde a infância conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. O propósito da Bíblia é fazer-nos sábios, em primeiro lugar, para a salvação. A Bíblia é mais do que um livro que contém informações. Eu já vos disse aqui que há sempre pessoas que me apanham. No último sábado à noite, nós tivemos ali no encontro com os jovens, tivemos um bom concurso, bem feito, que eu devo dizer, modéstia à parte, a equipa que eu integrava ganhou. Embora tivesse havido um esforço enorme da outra equipa em copiar as minhas respostas, se aproximarem rapidamente do nosso score, mas nós ganhamos. Mas a Bíblia não é isso. E qualquer pessoa, eu digo sempre que qualquer pessoa me pode apanhar na pergunta quantos peixes é que foram pescados na última pesca que João fez com os discípulos, que Jesus esteve lá com os discípulos e que Pedro fez. Eu não sei. Está no Evangelho, mas olha, eu nunca soube. Não sei. Ainda hoje não sei quantos peixes foram. E há pessoas que pensam que a Bíblia tem informações. A Bíblia é um livro de informações. Sem dúvida, tem muitas informações. Mas ela não é um livro de informações. Ela é um livro para a salvação. Ela é, em primeiro lugar, um livro de encontro. Um livro onde eu sou chamado a encontrar-me com Deus. Um livro que está aqui, mas não para eu ler. É engraçado, a Bíblia nunca diz que a fé vem pelo ler. A Bíblia diz sempre a fé vem pelo ouvir. É um livro de diálogo. É um livro de encontro. Em primeiro lugar, ela deve se tornar isso para cada crente. Um livro onde Deus me fala e eu lhe falo. Um livro onde ambos dialogamos. Em segundo lugar, Paulo diz uma coisa que nós já sabemos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ele vai dizer porque é que esta Bíblia, porque é que este livro é um livro de encontro. Porque ela é soprada por Deus. Ele é um livro humano e ele é um livro divino. Ou seja,
podemos lê-la não apenas como um livro humano, devemos lê-la sobretudo mais do que um livro humano, porque ela é algo que vem de Deus, mas é algo que nos toca profundamente, porque quando nós dialogamos com ela, os nossos sentimentos são tocados, as nossas emoções são tocadas. E isso é algo de humano. Ela tem algo que transcende a humanidade, porque vem de Deus. E ela tem algo que é profundamente humano, porque é escrita por pessoas humanas que deram justamente o seu conteúdo a partir do diálogo que tiveram com Deus, a partir da sua cultura, a partir da sua situação histórica, a partir também das suas próprias relações humanas. E é por isso que Paulo diz a Timóteo que a finalidade deste livro é, diz ele, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Sabem qual é o problema que às vezes eu tenho quando estou aqui? Não é só o que acontece com a história das crianças, que é normal que elas são crianças, ainda não têm as histórias todas da Bíblia na mente. Mas nós às vezes devíamos tê-las na mente e não temos. E eu muitas vezes estou daqui a pregar, não vos digo qual é a referência, suponho que vocês conhecem a história e percebo que não conhecem. Percebo que não sabem do que é que eu estou a falar. E esse é que é o drama. Esse é que é o problema. Porque Paulo diz a Timóteo uma coisa simples. Timóteo, entre nós, os que estamos enraizados na palavra e a sociedade, isto é como a água e o azeite. Nunca vai haver qualquer fusão possível. Vai ser sempre assim. É um antagonismo que será permanente. Mas, Timóteo, a única maneira de permanecer na palavra, a única maneira de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra, mesmo dentro da igreja, é saber se ele permanece ou não permanece na palavra. Não sei se vocês sabiam que em 1911 a Mona Lisa desapareceu do Museu do Louvre. Aquele que foi considerado o primeiro grande roubo do século XX. Foi um roubo fácil. Não foi como este que vocês viram recentemente nos mídia daquele museu de onde desapareceram aquelas peças todas. Estávamos em 1911. E, portanto, todas as segundas-feiras, um senhor, que era o diretor de manutenção do museu, fazia o percurso pelas salas, pelo chamado Salão Carré, onde conviviam pacificamente as obras de Rafael, Correggio, Tintoretto, Leonardo da Vinci, Rubens, Rembrandt, Velázquez. E este homem fez a sua volta pelo museu e estava tudo impecável. Chamava-se Piquet, este senhor. Fez a volta pelo museu, o museu estava ok, todo impecável. Assim que ele acabou a volta, houve um outro senhor, chamava-se Vincenzo Perrugia. Vincenzo Perrugia era um funcionário que tinha sido despedido. Não ficou alegre com o despedimento, escondeu-se dentro do museu, num armário, de onde depois a polícia percebeu que tinha sido o armário onde ele estava escondido. Sabia que à segunda-feira passava-se a vistoria, esperou pela hora da vistoria. Assim que a vistoria aconteceu, sai do armário, pega no quadro da Mona Lisa, que pesava mesmo assim uns 8 quilos, não deve ter sido tarefa fácil, levou-o para um determinado sítio, desemoldurou, tirou-lhe o vidro, embrulhou o quadrozinho e nas suas vestes de funcionário escondeu a tela e desapareceu por entre a multidão. Os jornais franceses, ao hábito francês, deram a notícia com as seguintes frases. Elle est partie. Ela foi-se embora. A polícia fez o que pôde. Nas semanas seguintes, qualquer pessoa que em Paris se passeasse com um embrulho debaixo do braço era interpelado pela polícia. Picasso foi interpelado pela polícia. Apollinaire também, e passou alguns dias na prisão, até os polícias perceberem que ele não tinha nada a ver com o caso. As buscas foram incessantes, mas a Mona Lisa desaparecera. A polícia francesa pediu a ajuda das suas congêneres. Ela voltou a aparecer, agora nós sabemos que ela continua lá no Louvre, mas ela voltou a aparecer, imaginem aonde? Na cidade italiana de Florença,
Vincenzo Peruggia era italiano. E na sua cabeça havia uma coisa que tinha que ser devolvida ao povo italiano. Era a Gioconda. A Gioconda tinha sido roubada pelos exércitos napoleónicos. Era hora de devolver a Itália. Isto era a ideia do Sr. Vincenzo Peruggia. As autoridades não tiveram a mesma ideia que ele. E assim que a Mona Lisa apareceu nas galerias Uffizi, em Florença, as autoridades italianas, como é óbvio, encerraram o Sr. Vincenzo Peruggia na cadeia e devolveram a Mona Lisa ao Louvre, onde ela ainda hoje está. Ora bem, nós poderíamos concluir a nossa reflexão dizendo que devemos permanecer na palavra para ela não ser roubada ao mundo, para que a sua influência não desapareça do horizonte do homem. E vou-vos dizer, era uma boa conclusão. Mas eu pensei, quando vos trouxe esta história, noutro detalhe. Qual é o mistério da Mona Lisa? Por que é que ela tem tanto sucesso? Será o sorriso? Já li tantas obras em que se fala do sorriso enigmático da Mona Lisa. Será a perspectiva? Será a arte do pintor? O que quer que seja, o que faz o segredo e o mistério da Mona Lisa é que quem vai ver o quadro fala dele. Quem vai ver o quadro passa a palavra. Quem vai ver o quadro diz o quanto o encantou. E é por isso que o quadro continua a encantar. E esse é o segredo da palavra. O segredo da palavra está no passar desse mistério, no passar desse segredo aos outros. Permanecer na palavra é importante. Desde que nós tenhamos um encontro dialogante com ela. Mas o que faz desta palavra, o que faz dela, aquilo que ela é e a influência que ela tem, é quando nós, como seres humanos, falamos dela. Falamos de como esse mistério nos tocou. Falamos de como esse mistério nos envolve. Falamos de como esse mistério é essencial para a nossa vida. E por isso, o conselho de Paulo continua válido a Timóteo, aos Timóteos destes últimos dias. Permaneçamos na palavra. Façamos dela o nosso alimento, dela a nossa observação, dela o nosso centro de vida. E continuemos a falar dela, porque ela continuará a ser polo de atração. O resto será a partir das 18 horas, quando nós viermos à vigília, e certamente que teremos muito mais a falar acerca desta palavra. Que Deus nos abençoe.